Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Amigos Imaginários, o novo filme do Ryan Reynolds. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. O filme Amigos Imaginários é uma criação de ninguém mais, ninguém menos do que John Krasinski, o nosso Jim de The Office, mas também um cara que tem se colocado muito no mundo do cinema, né? Ele dirigiu também uma das minhas franquias favoritas, que é Um Lugar Silencioso, e agora ele traz esse filme que ele mesmo já disse que é uma história que ele tem trabalhado há muitos anos e que ele queria muito fazer esse projeto acontecer, e aí ele se juntou com um grande amigo dele, que é o Ryan Reynolds, e eles realmente fizeram esse projeto sair do papel e ir pras telas, e eu confesso que esse foi um filme que me surpreendeu muito mais do que eu tava esperando. O filme, além de tudo, também é protagonizado pela Cailey Fleming, que se você é fã de The Walking Dead, vai reconhecer ela como a Judy, e ela aqui no filme vai ser a protagonista Bia, ou Bee, né, no caso, que é o apelido dela. E aí, na verdade, a história vai contar sobre a Bee, que é filha do personagem do John Krasinski, e ela tem certos traumas relacionados ao hospital, e em um momento onde o pai dela tem que passar por uma cirurgia e vai estar no hospital, e ela está se sentindo super vulnerável, né, e enfim, um pouco triste ali naquele momento, ela acaba encontrando uma nova missão em ajudar amigos imaginários a encontrarem novas crianças, porque depois que as crianças originais, né, que imaginaram eles, esquecem deles, eles ficam sem propósito. Então a ideia dela é fazer esse match de amigos imaginários e crianças, e ela vai ser ajudada pelo Cal, que é o personagem do Ryan Reynolds. Eu entrevistei a Cailey Fleming, a gente conversou um pouquinho sobre a personagem dela, sobre como foi trabalhar com o John Krasinski, porque ela me contou que ela é muito fã de The Office, então não só ela trabalhou com o Jim do The Office, mas a gente também tem o Steve Carell, que é o Michael de The Office, que faz a voz de um dos personagens. Então ela teve a oportunidade de conhecer vários atores que ela era super fã, então a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas também conversamos um pouquinho sobre a jornada da Bee dentro desse filme, né, da personagem dela, porque ele é um filme daqueles que vai te enganar exatamente porque ele parece ser um filme super bobo de criança e no final os adultos que vão sair chorando da sala de cinema, posso garantir pra vocês, porque foi o meu caso. Mas vocês sabem que eu sou chorona, né? Então a partir de agora vamos conversar um pouquinho com spoilers sobre o filme, vou deixar também uns trechos da entrevista durante aqui o vídeo pra vocês acompanharem, foi uma conversa super legal, a Cailey é uma fofa, ela foi super divertida, a gente bateu um super papo, enfim, foi maravilhoso. Hi. Hi there. Hi, I'm Alice. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm Cailey. So the first thing is, from the things that we see from the movie, it looks like it was a really great time, like a really fun time, and especially because you had Ryan by your side. So how was the process for you? How was on set? Tell me everything. Well, I can confidently say that this was the most fun experience of my life. We shot for 3 months and every single day was something new and exciting, and it was kind of just like a big fun imaginary party every day. So I was very lucky. I'm super grateful to be a part of it. It just makes it 10 times better having Ryan and John by your side to walk through it with you every single day. So I feel very lucky. Eu acho que a primeira coisa pra gente comentar sobre esse filme é o grande plot twist. Se eu estou andando pelas ruas e vejo um adulto andando com uma criança, ia achar meio estranho. E aí o personagem do Ryan Reynolds, que é o Cal, ele tá lá e ele dá vários rolês com a Bee, e eu fico tipo, cara, ninguém tá achando estranho essa relação aí, porque, né, tem um negócio aí, lógico, ele pode ser o pai dela e tal, mas a gente sabe que não é, né? Será que as pessoas não vão desconfiar? E aí é óbvio que a gente tem a grande revelação no final de que o Cal, na verdade, é o amigo imaginário da Bee e que ela tinha esquecido da existência dele, e ela tem essa grande conexão aí com ele, né, e com tudo que acontece. E eu sinto que esse filme, obviamente, ele é um filme que fala muito sobre imaginação, sobre a gente nunca crescer, né, porque a gente encontra a Bee no começo do filme num momento onde ela tá querendo se sentir mais adulta, né, a vida forçou ela a crescer mais rápido do que talvez ela gostaria, mas ela aceita isso como uma consequência óbvia de tudo, né, então ela não quer mais ser vista como criança, ela fala, eu não sou mais criança, eu não sou mais criança, eu não sou mais criança, sendo que ela tem 12 anos, né, então a gente sabe que ela é criança. Esse posicionamento, né, no começo do filme, e a gente vai entender como esse filme leva ela pra lugares onde ela, né, perceber que ela não é tão adulta assim quanto ela gostaria. Mas eu acho também que esse é um filme que vai colocar em pauta essa questão de o
que realmente é ser adulto e deixar de ser criança, né? Então a gente vê que o personagem do John Krasinski é um personagem que é todo cheio de humor, piadas, né? Ele faz graça de tudo e ele vive esse mundo imaginário ainda, né? Esse mundo de imaginação. Em certos aspectos, isso é muito bom pra gente, né? Não é aquela velha história de não deixar a nossa criança interior morrer, mas assim, de realmente trazer isso pra nossa vida, né? De, obviamente, ser adulto e né, lidar com certas situações e certas questões como adulto, mas também de aceitar um pouco esse lado mais bobo da vida, né? Essa coisa mais criança, essa coisa dos sonhos, das vontades, né? Então a gente vê também uma história muito bonita com a avó dela, que conta que quando ela era mais nova ela queria ser bailarina e que hoje em dia ela não consegue mais enxergar que alguém gostaria de ver uma idosa dançando, né? Enfim, e que esse sonho foi algo que ficou pra trás ali na infância dela. Mas o filme, ele vai pregar muito essa coisa de que não só a gente não deve desistir dos nossos sonhos, como também os nossos sonhos não têm um prazo de validade só pra quando a gente é criança, né? Eu acho que quando a gente é criança, obviamente, a gente tá mais sujeito a abraçar todas essas coisas imaginárias, né? Todos esses sonhos, esses desejos, essas vontades e tudo aquilo, né? Aqueles universos que a gente consegue criar. E que conforme o tempo passa, a gente acaba se tornando cético em alguns aspectos, mas que é muito bonito a gente também deixar essa parte criativa e imaginária do nosso cérebro viva o tempo inteiro, né? Não que a gente tenha que ignorar as responsabilidades da vida adulta, por mais que muitas vezes isso seja exatamente o que a gente quer, mas porque a gente gostaria muito de continuar sendo, né, essas pessoas que sonham, que acreditam, que têm vontades e desejos e que vão atrás daquilo, porque aquilo ainda é, né, válido, ainda é possível. Então as coisas não param de ser possíveis só porque a gente cresce. E eu acho que esse filme, ele leva a gente exatamente nessa jornada. I know that like Bede's special ability come from some traumatic experiences that she had. So can we expect to see like some of that in the movie? I know it's like a comedy movie and it's supposed to be fun and funny, but I'm hoping to see like some development on that sort of thing. So can you tell me a little bit more about that? John's really good at explaining that, actually. But if you've seen any of his movies before or anything he's directed, you can tell that there's always a valuable lesson in the movie, I guess you could say. And there's always that the plot and then whatever, like Quiet Place was scary, but then there's also some heartfelt moments in it, and I think that carries a lot through our movie, and that's what makes it for everyone, not just kids or adults, but I think it's a movie for the whole family to see, and there's definitely a variety of emotions in there. I guess is the best way I can say it without spoiling it. E como eu comentei, ele é um filme óbvio pra criança, porque ele vai ter essas coisas muito lúdicas. E eu acho que até a metade do filme eu tava um pouco confusa de aonde esse filme tava indo. Porque ela encontra os amigos imaginários, o Cal e o Blue e, enfim, todas aquelas, né, figuras imaginárias. E ela tenta fazer esse match com crianças e ela não tá conseguindo. E daí eu tava assim, eu achava que esse filme ia ser um filme que eu ia entrar e ela ia tá, né, encontrando aí os amigos imaginários para novas crianças e tudo mais. Mas ele é sobre como os adultos precisam se reencontrar com os amigos imaginários e sobre como a gente sempre precisa, né, dessa força a mais, dessas figuras e dessas figuras e imagens e amigos que a gente inventava, que por mais que não seja aquela coisa caricata de um amigo imaginário, de realmente falar assim, esse aqui é o meu amigo imaginário e ter, né, uma figura de fato ali, mas realmente de ser aquela voz assim dentro de você que te ajuda a superar os seus medos, que te fala o quanto você é capaz, né? E aí, normalmente, essa voz, ela vai ter formas diferentes, vai tomar formas diferentes, né? Então, obviamente, no caso de cada personagem ali do filme, o amigo imaginário, ou a consciência, ou o subconsciente toma uma forma diferente. E, né, eu acho que isso é uma mensagem muito clara de como a gente também precisa ouvir mais esse nosso lado, essa voz, né, dentro da nossa cabeça. Então, eu acho que o filme, ele leva isso, né, a história pra um caminho que eu realmente não tava esperando, e ele se conecta muito nesse momento, né, de fazer isso. E aí eu acho que ele tem essa questão, porque aí a gente vai descobrir que o Cal, então, é o amigo imaginário da Bee e que ela esqueceu dele a partir do momento em que ela deixou de precisar dele, mas que no momento em que ela precisou dele de novo, que é esse momento que ela tá vulnerável, que ela tá passando por uma coisa que vai ser muito traumática pra ela, por conta dessa situação traumática que ela já passou com a mãe dela, ela se reencontra com isso, e a Bee é uma personagem que ela precisa de um propósito, né, ela se sente tão adulta que ela precisa de um trabalho
trabalho, de um propósito, de um motivo pra ir lá e fazer as coisas que ela precisa fazer. E ela encontra ali nessa missão de ajudar esses amigos imaginários esse objetivo, né, pra ela poder gastar o tempo dela, ocupar o tempo dela, enquanto ela poderia estar só, né, muito preocupada com o pai dela e pensando o tempo inteiro na cirurgia e vendo o pai dela no hospital e entendendo todos esses gatilhos. Então, querendo ou não, ele é um filme também que vai falar muito sobre essas nossas formas de lidar com situações difíceis, situações traumáticas, e o quanto esse lado imaginário e mais lúdico ele pode também estar presente ali pra ajudar a gente, né? E esse é o momento que o Cal aparece e vai realmente ajudar ela, mesmo sem ela lembrar e sem ela perceber que ele é essa pessoa desde sempre, né? Que ele é esse amigo imaginário, essa figura imaginária pra ela desde sempre. E aí eu acho que ela enxerga os outros amigos imaginários, apesar da gente ver que várias crianças não enxergam amigos imaginários de outras pessoas, né? Acho que porque ela tem essa conexão e porque ela tem essa necessidade de ajudar, de se sentir útil, né? E isso acaba fazendo ela ser essa pessoa que tem poderes especiais, digamos assim, né? So tell me more about your character. Was there something like particular that drew you to her, like that made you go, oh, I really want to play this character because like she's like me in some ways, or she's completely different from me? So how was that for you? Whenever I first heard about the movie, I was actually gonna take a break from acting and go to high school for a while, just because I wanted to see how it was, the high school experience, you know? But then my agent called and she knew I wanted to take a break, but she was like, I know you want to take a break, but John Krasinski wants you to audition for his movie. And I started freaking out because I love The Office. And I was like, oh my gosh, Dim, I have to do it. Like, come on. So I went into it not even knowing what the movie was about, but I fell in love with it very quickly. I fell in love with my character. Her name's Bee. There's a lot of good qualities about her, and I think we're similar in a lot of ways. She's very curious and adventurous, and she always puts her family first, which is also very me. E a gente vai ver também vários personagens durante o filme que vão se reencontrando com seus amigos imaginários, de uma forma muito, realmente lúdica, né? Eu acho que uma cena que foi muito bonita é a cena que o Blue vai se reencontrar com a criança dele, que é o Jeremy, e aí o Jeremy precisa muito daquele apoio e daquela coragem e daquela crença de que ele consegue ir lá e apresentar o trabalho que ele precisa apresentar, né, no trabalho dele. E aí o Blue, ele vai lá e dá essa força pra ele com as memórias, né, a memória olfativa da música, de te levar pra momentos onde você consegue se reconectar com tudo aquilo que você precisa se reconectar. Então esse é um filme, pra mim, foi muito emocionante, realmente não tava esperando. Acho que é um filme pra criança, mas acho que é mais um filme pra adultos que gostariam de se reconectar com a sua criança interior, talvez. Foi um filme que me surpreendeu muito, 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 muito. A personagem da Bee, ela é muito maravilhosa. Eu adorei essa personagem. Gostei muito do personagem de Ryan Reynolds também. E principalmente teve um momento que eu tava no cinema com o Lucas e aí eu falei pra ele, meu Deus, isso com certeza foi uma referência a Taylor Swift, porque eles estão ali conversando, né? A gente pega a conversa meio pela metade, ele fala, e aí você trocou muitos braceletes, né? Muitas pulseiras. Aí ela, nossa, eu fiquei com pulseiras até aqui. E sabendo que Ryan Reynolds é quem ele é, né? Casado com Blake Lively e um dos melhores amigos, né, da Taylor Swift, com certeza isso foi uma referência a The Eras Tour e as pulseiras da amizade que foram trocadas nos shows da The Eras Tour. Então eu já tava assim, ó, meu Deus do céu, na hora eu falei, meu Deus, é uma referência a Taylor Swift. É mesmo? Não sei, mas conhecendo Ryan Reynolds e sabendo que tanto ele quanto a Blake sempre estão tentando trazer a Taylor Swift pra dentro das coisas, isso só me deixou mais assim ainda e me fez questionar ainda mais a possibilidade da Taylor Swift de fato estar em Deadpool e Wolverine, que eu já tô assim, ó, criando milhões de teorias. Enfim, divaguei aqui, porém amei o filme. Se vocês ainda não assistiram Amigos Imaginários, deem uma chance, o filme tá muito lindo, sério. E a minha conversa com aquele foi super legal. A gente, enfim, falou muito sobre o filme, sobre a personagem, sobre esses significados e esse impacto que esse filme pode ter, né, nas pessoas. Well, you mentioned John, and so how was like the process of like working with him and like making this character, like since he invited you to audition for him, like did he give you some tips or was like he just let you do your thing? Well, kind of both. He definitely let us have a little bit of like creative freedom, I guess, with our characters, as he should, you know. After time of
playing them, you kind of get to know your character more and more, and then you can start to make more choices for them. But he also would give us, I don't know if you could say, he would obviously give us direction, but he would let us choose which way we wanted to go. Like he would give a note and let us decide what we wanted to do with it and kind of sprout ideas out of that for our own. And then also, whenever we would get the shot, he would let us do one shot where we could just do whatever we wanted, just to see, you know, it's always good to try. Yeah. So I like that. Yeah, nice. And I know that there are like some big actors that did voices from some of the characters. So did you get to meet them? Were they on set, or was something that happened like more on post-production? How was that? So we didn't have any voice actors on set, but hopefully I can meet most of them one day, I believe. But I did get to meet Steve, who plays Blue, and I remember meeting him, it wasn't too long ago, and it was just like, I mean, as soon as I saw him, I ran up to him and gave him a hug, and that's exactly what he's like. He's kind of like a hug, seriously. He's so sweet and so hilarious, and I got to watch him record some stuff for Blue. In 1 second, I was like falling out of my chair laughing, and the next second, I was crying my eyes out. So he's so talented, and I knew of him from The Office, so I was so excited to meet him, and he's 10 times better in person. And I bet you meet them at the premiere, so yeah. I'm rooting for you. Thank you, hopefully so. And was there's something that was like particularly challenging for you? I know that there was a lot of special effects and you probably had to act to like nothing for a lot of time, so how was that? Yeah, it was a little bit challenging. I think just that would have been challenging in any way that you could approach it, but luckily John Krasinski is our director. Obviously, he's incredible, and he did everything in his power to make us as comfortable as possible. It's really hard, but instead of acting with like poles and pieces of tape and tennis balls, sometimes we would have actors, sometimes John would be there, sometimes he would have these puppets that he just liked to use. So there was a variety of things that we used. Very rarely did we ever use like a piece of tape or something. We were very lucky to have that because it is difficult to act with air. Yeah, I bet. I know it's probably going to be hard, but do you have a favorite if you had to choose one, do you have a favorite? Yes. You gotta tell me. That is a hard question. They're all so different, but I think I have a special place in my heart for Lewis, who's the bear. He's so cute and wise. His little suspenders and his little hat are just so cute to me. But he's kind of like the leader of all of the Ifs. Like he's the one in charge. And you'll see more of him in the movie and you'll get to learn more about his story. Thank you so much for your Thank time. you. It was lovely chatting to you. Nice to meet you.